Olá pessoal, meu nome é Yasmin, eu sou professora de Biologia e vamos dar seguimento aqui com as aulas da frente A. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fungos e protistas, tá certo? Então, iniciando, né, qual que é a diferença básica entre eles, né? Primeiramente, os fungos, eles podem ser seres tanto uni quanto pluricelulares, ou seja, apresentarem tanto somente uma célula quanto várias células em sua constituição, né? Eles são seres necessariamente heterotróficos, ou seja, eles precisam ingerir a matéria orgânica de uma fonte externa, eles não conseguem produzir a própria matéria orgânica, certo? Aí, exemplos dos fungos são leveduras, né, que é um tipo unicelular, e cogumelos, que é um tipo pluricelular, tá certo? Aí, quanto aos protistas, né? Os protistas também, eles podem ser ou uni ou pluricelulares, e eles podem ser tanto heterótrofos quanto autótrofos. Então, eles podem tanto precisar ingerir a matéria orgânica de uma fonte externa, quanto eles têm a capacidade de produzir a própria matéria orgânica, sendo então autótrofos no caso, tá certo? Essa daí, então, a principal diferença entre eles, né? Como vocês viram aí, os dois podem ser ou uni ou pluricelulares, mas quanto à produção da matéria orgânica, né, no caso os protistas vão ser diferenciados dos fungos, porque nos protistas a gente pode ter seres que são autótrofos, já nos fungos todos são heterótrofos, tá? Um exemplo então de protistas são algas ou os protozoários também, tá certo? Aí, uma coisa importante que a gente precisa observar é que, apesar deles terem a possibilidade de serem pluricelulares, né, tanto os fungos quanto os protistas, eles não possuem tecidos verdadeiros, tá? Então, só recapitulando o que são tecidos verdadeiros, né? São estruturas em que as células possuem uma função em comum e elas são organizadas, né, para realizar aquela determinada função. E a organização dos tecidos geralmente leva a um órgão, né? Então, por exemplo, nosso coração é um órgão que necessita de diferentes tecidos ali para poder ter a função dele sendo cumprida, tá? Tecido muscular, por exemplo, tá? Então, no caso, os fungos e os protistas, apesar deles poderem ser pluricelulares, essas células não são organizadas em forma de tecidos verdadeiros, ou seja, elas não estão organizadas com uma função particular que organiza aquelas células em torno daquela função, tá? Então, não são considerados tecidos verdadeiros, tá ok? Vamos falar um pouquinho, então, sobre cada um desses grupos, né? Primeiramente, dando mais detalhes aí sobre os fungos, tá? Então, como eu falei, né? A gente pode ter fungos unicelulares, um exemplo bom são as leveduras. Aí, mais pra frente eu acho que eu vou falar isso, mas só para já adiantar, leveduras são fungos bem importantes, né, para os seres humanos, porque as leveduras são usadas na produção de pães, por exemplo, na produção de bebidas alcoólicas, né, cerveja, tá? Então, essas leveduras, elas têm uma importância econômica bem grande para os seres humanos, tá? E a gente tem os fungos pluricelulares, como, por exemplo, cogumelos. Você já deve ter visto em árvore, orelha de pau, né? Que é aquele cogumelinho que parece uma orelhinha mesmo, tá? Aqueles cogumelinhos, tipo o cogumelo do Mario Bros, que tem o chapéuzinho, tá? Então, diferentes tipos de cogumelos, né? São fungos pluricelulares, tá certo? E aí a gente tem os ambientes em que os fungos estão inseridos. Então, geralmente, eles estão em ambientes terrestres úmidos. Eles precisam da umidade para poder se reproduzir, para poder sobreviver, tá certo? Então, todos os fungos estão geralmente em ambientes terrestres úmidos, tá? E aí, a gente tem que eles são seres aclorofilados. O que são seres aclorofilados, né? Clorofila é o pigmento que está relacionado à fotossíntese, né? Então, é o pigmento necessário para que a fotossíntese aconteça. Então, plantas possuem clorofila, por exemplo, porque é o pigmento utilizado para captar a energia da luz e produzir matéria orgânica, tá certo? Os fungos, eles são aclorofilados. Lembra que eu falei lá no começo
que, está escrito aí também, que os fungos são heterotróficos, né? Eles não possuem clorofila, então eles não têm capacidade de fazer fotossíntese, tá? Então, automaticamente, eles são seres heterotróficos, que precisam obter a matéria orgânica de uma fonte externa, tá certo? O prefixo a, né, antes de clorofila, significa não. Então, não possuem clorofila, tá certo? E aí, uma estrutura bem importante dos fungos é uma estrutura denominada de micélio, tá? O que é um micélio? Mais pra frente eu vou mostrar uma fotinho, mas só para já contextualizar, o micélio ele é uma estrutura que vai fixar o fungo ao substrato. Substrato é geralmente o local em que o fungo vai se localizar, que ele vai estar inserido, né? O local que ele vai estar interagindo, a gente chama de substrato, o local onde ele se fixa, tá certo? E ele utiliza o micélio para se fixar nesse substrato, tá legal? E aí, esse micélio ele é formado por hifas. O que são as hifas, né? As hifas são filamentos que vão realizar diferentes funções. Primeiramente, ela pode realizar uma função de digestão extracorpórea. Como assim digestão extracorpórea, né? Você vai pensar, mas digestão não acontece dentro do organismo? Não necessariamente. Existem diferentes tipos de organismos que realizam digestão fora do corpo, extracorpórea, tá? Então, no caso dos fungos, eles têm essas hifas que lançam enzimas digestivas sobre o material que ele quer digerir. Então, tem a matéria orgânica ali, por exemplo, algum bichinho que ele quer digerir, né? Um bichinho morto e tal, matéria orgânica. Aquele fungo vai, por meio das hifas, jogar uma enzima digestiva naquela matéria orgânica. Aquela matéria orgânica vai ser digerida por essa enzima, né? E depois essa hifa, então, coleta aquilo que foi digerido, tá? Então, por isso que é chamada de digestão extracorpórea, porque o fungo não engloba, ele não come aquela matéria orgânica e digere dentro, que nem a gente faz, né? Ele digere fora e depois ingere aquilo, tá certo? Então, esse que é o conceito de digestão extracorpórea, tá? Aí, outra função das hifas, né? Nos fungos pluricelulares, as hifas formam o corpo de frutificação, tá? Por exemplo, no caso dos cogumelos, é aquele chapéuzinho do cogumelo, ele é chamado de corpo de frutificação, tá certo? O que esse corpo de frutificação faz? Ele produz estruturas chamadas de esporos, né? Os esporos, eles são responsáveis pela reprodução assexuada. Vamos só fazer uma diferenciação de conceitos aqui, para ficar mais claro tudo que eu vou falar depois, a partir de agora, né? Quando eu falo em reprodução assexuada e reprodução sexuada, é o seguinte: reprodução assexuada é aquela que não possui troca de material genético, tá? Então, vou dar um exemplo. Tem uma bactéria, ela é uma célula única, ela vai fazer uma reprodução assexuada, ela vai se dividir em duas, né? O que nossas células fazem, por exemplo, para se multiplicar? A bactéria, como ela é um ser unicelular, para que ela se transforme em dois, ela vai se dividir, né? Então, de uma bactéria mãe, nascem duas bactérias filhas. O que aconteceu ali? O material genético daquela bactéria foi duplicado e depois foi dividido em duas bactérias filhas. Ou seja, aquele material genético da bactéria mãe era duplicou-se e dividiu em dois. Então, o material genético das bactérias filhas é exatamente igual, é idêntico ao material genético da bactéria mãe, tá certo? Então, não teve modificação no material genético, tá? É tudo igualzinho. Então, são cópias idênticas. Então, por isso que a gente chama de reprodução assexuada. É uma reprodução onde não há troca de material genético, não há modificação no material genético. Ele é exatamente idêntico ao material genético da célula de origem, tá certo? E o que é uma reprodução sexuada, então? É uma reprodução em que há troca de material genético, tá? Nossa reprodução é sexuada. Por quê? Porque a gente junta o material genético do óvulo com o material genético do espermatozoide. Junta e forma um material genético completamente diferente dos nossos pais, né?
a gente não tem um material genético idêntico ao da mãe ou idêntico ao do pai, ele é uma mistura, né? Então, isso que é o conceito de reprodução sexuada. Tem troca, tem variação do material genético, tá? Então, só para ficar claro esses dois conceitos, tá? Reprodução assexuada não envolve troca de material genético. Os filhos, né, que são produzidos são exatamente iguaizinhos, idênticos à célula originária, tá? Que deu origem. E reprodução sexuada, a troca de material genético, aumenta-se, então, a diversidade de material genético, né? Ele é modificado, tá? E ele é diferente do material genético de origem, tanto da mãe quanto do pai, né? O material genético que foi misturado, tá certo? Então, no caso das hifas, né? Dos fungos, elas vão produzir esporos, tá? E esses esporos, eles possuem o mesmo material genético do organismo ali que produziu. Então, a reprodução é chamada de reprodução assexuada, tá certo? Bom, outras características. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a reprodução dos fungos, tá? Mas só para continuar aqui com as características dos fungos, né? Eles possuem parede celular de quitina, tá? Então, a gente tinha visto, por exemplo, plantas. A maioria das plantas possui a parede celular de celulose, né? No caso dos fungos, a parede celular é de quitina, um outro tipo de material, tá certo? A reserva energética dos fungos, como que ele guarda energia? É com o glicogênio, tá certo? No nosso caso, grande parte da nossa reserva energética é lipídica. Lembra que eu falei lá atrás na outra aula? No caso dos fungos, a reserva energética é o glicogênio, tá certo? Eles fazem um processo de decomposição da matéria orgânica. Então, fungos, algumas bactérias também realizam esse processo, então decompõem a matéria orgânica, vai quebrando aquela matéria orgânica e transformando ela em elementos menores, né? Para que depois ela possa ser reabsorvida novamente, utilizada como adubo, por exemplo, né? Para fazer que o solo fique mais nutritivo, tá certo? Os fungos também são importantes para nossa alimentação, então as trufas, né? Champignon é um tipo de fungo muito ingerido pelas pessoas, tá? Então ele também tem importância econômica com relação à alimentação. E, como eu tinha dito anteriormente, ele também é importante economicamente com relação à indústria de alimentos. Então, para a produção de bebidas alcoólicas, tá? Faltou o acentinho ali. E pão também, né? As leveduras são utilizadas tanto para produção de bebidas alcoólicas, tipo cerveja, por exemplo, quanto o pão, né? E também são utilizados em indústria farmacêutica para produção de medicamentos, certo? Então, vocês veem que os fungos são bem importantes em vários aspectos econômicos relacionados a nós, né? Alguns fungos produzem substâncias alucinógenas. O que são substâncias alucinógenas? São substâncias que causam alucinações. Você já deve ter ouvido falar sobre o LSD, né? Então, a ergotamina, que é um componente do LSD, é produzido por alguns tipos de fungos, tá certo? Então, alguns fungos produzem substâncias alucinógenas, tá certo? Eu vou dar um intervalinho e daqui a pouco eu continuo falando um pouquinho mais sobre os fungos. Eu já volto.